Dizer não muda destinos. Existe uma palavra curta que tem o poder de proteger sua paz, sua identidade e seu futuro, mas que muitas pessoas têm medo de pronunciar. Essa palavra é não. Tão simples, tão direta, mas tão transformadora. Muitas vidas estão sobrecarregadas, não porque faltam oportunidades, mas porque falta posicionamento, falta coragem para estabelecer limites, falta discernimento para entender que cada sim dado fora do propósito é um desvio silencioso do caminho, certo? E talvez você nunca tenha parado para pensar nisso com profundidade. Dizer não não é egoísmo, é maturidade. Não é dureza, é clareza. Não é rejeição, é direção. Jesus ensinou algo extremamente objetivo. Seja o seu sim, sim, e o seu não, não. Isso revela firmeza de caráter, revela coerência, revela alguém que sabe o que aceita e o que recusa. Quando você não sabe dizer não, seu sim perde força. Quando aceita tudo para evitar conflitos, começa a perder sua própria identidade. Identidade fraca gera decisões fracas. Propósito exige foco, e foco exige limites claros. Existe uma pressão constante para agradar. Agradar família, amigos, líderes, colegas, seguidores. Agradar para não ser mal interpretado. Agradar para não ser excluído. Agradar para manter uma falsa sensação de paz. Mas a Bíblia mostra que viver exclusivamente para a aprovação humana é incompatível com viver para Deus. O apóstolo Paulo declarou que se ainda estivesse tentando agradar homens, não seria servo de Cristo. Isso significa que em algum momento você terá que escolher entre aceitação momentânea e fidelidade permanente. Muitas pessoas estão emocionalmente esgotadas porque nunca aprenderam a se posicionar. Aceitam responsabilidades que não são suas. Assumem compromissos além da capacidade. Mantêm relacionamentos que drenam energia. Permanecem em ambientes que sufocam crescimento. E tudo isso porque tem dificuldade de dizer não. Mas cada sim forçado gera um peso acumulado. E peso acumulado se transforma em cansaço profundo. Dizer não é um ato de proteção. Provérbios ensina, sobretudo, o que se deve guardar, guarda o teu coração. Guardar envolve estabelecer fronteiras. Você não protege algo permitindo acesso irrestrito. Você protege definindo limites. Quem não estabelece limites acaba permitindo invasões emocionais, espirituais e até físicas. Observe a vida de Jesus. Ele não atendia todas as demandas, não respondia a todas as expectativas, não fazia tudo o que as multidões queriam. Em vários momentos ele se retirava para orar, em outros recusava agir fora do tempo certo. No deserto, disse não às tentações que prometiam poder imediato. Aquele não inicial garantiu autoridade futura. Cada não alinhado com propósito fortalece destino. Talvez o seu maior conflito hoje seja interno. Você sabe que precisa se posicionar em alguma área, mas o medo paralisa. Medo de confronto, medo de perder alguém, medo de ser rotulado como difícil. Mas entenda, conflito temporário é melhor que ressentimento acumulado. Quando você evita dizer não, pode manter uma paz superficial, mas cria uma guerra silenciosa dentro de si. Dizer não também é reconhecer que você não é responsável por tudo. Moisés tentou liderar sozinho até que recebeu conselho para dividir responsabilidades. Porque assumir o que não foi designado para você gera sobrecarga. E sobrecarga constante leva à exaustão. Você não foi chamado para salvar todos, resolver tudo e carregar o peso do mundo. Jesus já fez isso. Existe também o não que precisa ser dito a si mesmo. Não ao pecado recorrente. Não aos hábitos que sabotam seu crescimento. Não à procrastinação que rouba seu tempo. Tito ensina que a graça nos capacita a renunciar. Renunciar é posicionar-se contra aquilo que compromete sua integridade. E integridade não é ausência de tentação, é presença de decisão. Daniel disse não à comida do rei. Aquela decisão parecia pequena, mas representava identidade. Ele poderia ter cedido para manter conforto. Poderia ter se adaptado à cultura dominante.
mas escolheu se posicionar. E aquele não abriu portas para honra e influência. Pequenas decisões firmes constroem grandes histórias. Talvez você esteja vivendo uma situação em que continua dizendo sim por culpa. Culpa por decepcionar. Culpa por não atender expectativas. Mas culpa não deve ser o critério das suas decisões. O critério precisa ser convicção. Quando você decide baseado apenas no medo de desagradar, você perde clareza espiritual. E clareza é essencial para viver propósito. Jesus também confrontava quando necessário. Ele não suavizava a verdade para manter popularidade. Ele sabia que amor verdadeiro inclui limites. Amar não significa aceitar tudo. Amar não significa concordar com comportamentos destrutivos. Amar é agir com verdade e responsabilidade. Existe uma diferença entre ser gentil e ser permissivo. Gentileza é postura. Permissividade é a ausência de limites. Você pode dizer não com respeito. Pode estabelecer fronteiras com educação. Pode se posicionar sem agressividade. Firmeza não é sinônimo de grosseria, é sinônimo de consciência. Talvez você esteja sobrecarregado porque não sabe recusar tarefas que não agregam ao seu propósito. Mas cada sim dado a algo desnecessário consome tempo que poderia ser investido no que realmente importa. Nem toda oportunidade é designação divina. Algumas são distrações. E se você não aprender a discernir, passará a vida ocupado, mas improdutivo. Há também situações em que dizer não é um ato de fé. Recusar atalhos. Recusar propostas que comprometem valores. Recusar ambientes que enfraquecem sua espiritualidade. No deserto, Jesus poderia ter aceitado ofertas aparentemente vantajosas, mas escolheu fidelidade acima de facilidade. E fidelidade constrói autoridade. Existe um custo para se posicionar, mas também existe um custo para se calar. Quando você não estabelece limites, as pessoas assumem que tudo está bem. Quando você não comunica, incômodos eles se acumulam. Quando você não se posiciona, sua identidade se enfraquece. E uma identidade enfraquecida gera decisões cada vez mais confusas. Dizer não fortalece sua autoestima. Saudável, você começa a se respeitar mais, a confiar mais em suas escolhas, a perceber que não precisa justificar cada limite. Sua responsabilidade é agir com verdade e amor, não controlar a reação dos outros. Talvez algumas pessoas se afastem quando você começar a se posicionar, mas relacionamentos que só sobrevivem enquanto você se anula não são saudáveis. Limites revelam quem respeita você de verdade. E isso não é perda, é filtro. Jesus disse que quem quer segui-lo precisa negar a si mesmo. Isso também envolve dizer não a impulsos e impressões. Negar-se é escolher princípios acima de desejos momentâneos. É posicionar-se internamente antes de agir externamente. Existe uma liberdade poderosa quando você aprende a dizer não sem carregar culpa desnecessária. Você entende que não pode agradar a todos. E tudo bem. Seu chamado não é ser unanimidade, é ser fiel. Preste atenção, cada não alinhado com seus valores é um sim ao seu futuro. Cada limite estabelecido é uma proteção ao seu propósito. Cada posicionamento firme é um passo em direção à maturidade. Não é sobre se tornar rígido, é sobre se tornar consciente. Talvez hoje seja o dia de identificar onde você precisa se posicionar. Pode ser uma conversa pendente, pode ser um hábito que precisa ser interrompido, pode ser um ambiente que precisa ser deixado, pode ser uma decisão interna de não aceitar menos do que aquilo que honra seus princípios. Se essa mensagem falou com você, escreva nos comentários. Eu me posiciono. Declare isso como compromisso pessoal. Curta este vídeo para fortalecer essa decisão. Inscreva-se no canal para continuar desenvolvendo fé, clareza e maturidade. Porque no final, quem aprende a dizer não com sabedoria